eu tenho a satisfação de registrar, não é, a presença tanto, não é, de quem esteve desde o início, o colega Kleber Salles, que é candidato à presidência da ANAMATRA, candidato à presidência da ANAMATRA, como a presença da nossa colega Noêmia Porto, também candidata à presidência da ANAMATRA. Então, é uma grande honra para a AMATRA 15, recebê-los. Nós sabemos da importância que temos em desfrutar, ainda que seja brevemente, breves palavras. Nós não tivemos aí a oportunidade de organizar um debate, não é, nos formatos tradicionais, mas assim o privilégio, que a AMATRA 15 tem, de no dia de sua apresentação contar com a presença dos dois candidatos à presidência da ANAMATRA e ouvi-los, ainda que brevemente, de forma resumida, não é? Que eles tenham a oportunidade de apresentar suas propostas também para os associados da AMATRA 15, que com ouvidos muito atentos, esperam conhecer aquilo que pode vir a ser a gestão da ANAMATRA, a partir aí das eleições e da posse, a posse, salvo melhor juízo, agora no mês de maio, é isso? A posse da nova diretoria? Última quarta-feira de maio, a posse da nova diretoria, que será eleita nas eleições agora de abril. Perfeito? E aproveitando o ensejo, antes de convidar a compor a mesa os colegas Kleber Salles e colega Noêmia Porto, registrar a presença de quem ouvi, pelo menos aqui, o colega, também muito estimado, Marcos Barberino, que é o vice-presidente da chapa da diretoria que ora se despede, gostaria de registrar a presença dele, agradecer a presença, nós ainda teremos, digamos, na sequência, mais um evento, às 18 horas, que é a posse oficial no TRT. Estou visualizando muito ao fundo também o Sérgio Polastro, que é o diretor de assuntos jurídicos, diretor da comissão de prerrogativas, da chapa eleita, que se imposta no dia de hoje. Quero destacar que ambos representam digamos assim, a AMATRA 15, a nossa região, o TRT 15, nas eleições nacionais, Marcos Barberino, então, integrando a chapa da colega Noêmia Porto, o Sérgio Polastro integrando a chapa do colega Kleber Salles, e dada a presença de ambos, isso era algo que nós prevíamos e tínhamos em mente fazer, podemos, inclusive, fugir um pouquinho do protocolo inicial e, além de conceder a palavra aos candidatos mesmo, que nós tenhamos, assim, breves palavras dos nossos associados da AMATRA 15, brevemente, fazendo uma introdução, talvez, justamente colocando, assim, para os nossos associados, na manhã de hoje, o que pretendem fazer, o que buscam, o que podem fazer em prol da magistratura, da magistratura em geral, da magistratura do trabalho. Eu tive, digamos, já a honra de conhecer o Kleber na manhã de hoje. Na verdade, não o conhecia pessoalmente, acabei conhecendo ele pessoalmente hoje, e agora tendo também a grande satisfação de conhecer a Noêmia, que também nós ouvimos muito falar de ambos, são pessoas muito conhecidas, graças a Deus que nós temos aí um alto nível, na disputa da presidência da ANAMATRA. São dois colegas muito valorosos, com muitas experiências, e nós estamos certos de que quem quer que vença essa eleição vai muito bem representar a nossa Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, não é? Mas assim, é um privilégio, conhecê-la, Noêmia, como foi um privilégio já desde o início da manhã, aqui compartilhando a nossa plateia do candidato Kleber. Perfeito?
Não é meu vou, então, digamos, passar a palavra, não é, a você. Eu só não gostaria aqui, efetivamente, de, se não me falhar aqui a memória, exatamente as denominações aí das chapas, não é? Eu gostaria, então, se você pudesse, não é, ao iniciar a sua fala, que pudesse, não é, identificar a chapa, né, a chapa que concorre, não é, se pudesse falar um pouco, né, sobre as propostas, né, que a chapa possui. E eu vou aqui, sem querer ser chato, mas por motivos que você bem conhece, né, a gente bem conhece, vou só estipular um limite, digamos assim, de 15 minutos, né, para que essa fala se dê, e vou então aí franquear a palavra ao candidato, também candidato Kleber, para que ele também possa fazer uso da palavra, anunciar a chapa, né, identificando a chapa que representa e as principais propostas, ok? Muito obrigado novamente pela presença, né, e prazer em conhecer. Bem, meus colegas, um bom dia. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer e cumprimentar o colega César por essa oportunidade de falar para os colegas da 15ª região. Quero cumprimentar o colega Kleber, que é o colega que eu mais tenho visto nas últimas semanas, não é verdade? Eu acho que é uma grande oportunidade utilizar desse espaço para apresentar a chapa, falar das propostas principais, e eu gostaria desde logo de me colocar à disposição, porque eu sei que foi organizada uma agenda pelos apoiadores da chapa Sou Mais Ana Matra, e eu pretendo cumprir rigorosamente a agenda daqui, etc., mas o que eu quero me colocar à disposição? Se for possível, a Amatra 15, a organização de um debate, como aconteceu em outras amatras, naquele formato, etc., a gente ajusta a agenda, a gente se vira e dá um jeito, ok, presidente? E aí estaremos presentes também para um debate, se assim for do interesse da Amatra 15. Bem, eu sou Noêmia Porto, eu sou juíza no TRT da 10ª região, titular da 3ª vara do trabalho de Taguatinga. Eu sou juíza desde 11 de março de 1998. Esse sotaque que não é sotaque nenhum, na verdade, é porque eu não sou brasiliense, eu sou de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Comecei minha trajetória como servidora do TRT da 24ª região e depois me tornei magistrada no TRT da 10ª região. Essa trajetória toda já está com uns 25, 26 anos dentro do Poder Judiciário Trabalhista, que é um Poder Judiciário que eu acredito muito. Acredito como estrutura, acredito nos seus magistrados e acredito, sobretudo, nos direitos sociais que nós aplicamos, né? A chapa Sou Mais Ana Matra, ela tem tanto colegas que são experientes na direção nacional, como colegas que são estreantes, estão começando agora também nessa trajetória. O candidato a vice-presidente é Luiz Antônio Colucci, da 4ª região, atual diretor de prerrogativas da Ana Matra. A secretária-geral, a candidata, é a Patrícia Ramos, de São Paulo, estreante no cenário nacional, mas experiente na liderança associativa regional de São Paulo. O colega Mauro Braga, de Manaus, muito importante a presença do Amazonas na chapa, na medida em que a última vez que a região norte foi representada pelo Amazonas se deu há mais de uma década atrás, de maneira que é uma oportunidade o retorno do Amazonas ao cenário nacional. Pela Paraíba, a Matra 13, nós temos Marcelo Carniato, que é juiz substituto, esteve recentemente na diretoria da Ana Matra, numa diretoria que para nós foi muito importante, que foi a diretoria financeira, agora candidato à diretoria administrativa. Mauro Braga, que eu mencionei anteriormente, é o candidato à diretoria financeira. O colega Paulo Boal, do Paraná, atual diretor de assuntos legislativos, é candidato à diretoria de convênios da Ana Matra. Eu falo convênios, mas na verdade é eventos e convênios. Quando eu falo Paulo Boal e lembro convênios, é porque eu noto nele exatamente essa habilidade que precisa ser melhor explorada, que é da ampliação dos convênios no âmbito nacional, que eu acho que é algo que ainda nos falta e que nós precisaríamos efetivamente avançar. A colega Luciana Conforte, da Amatra 6, é a candidata à diretoria de ensino e cultura.
a colega Dani Chaves, da 21ª, também do Nordeste, Rio Grande do Norte, é candidata ao Conselho Fiscal. O colega Walter Pugliese, da Matra 19, também é o candidato ao Conselho Fiscal. O colega Luiz Fontinelli, da Matra 17, também candidato ao Conselho Fiscal. O colega Ronaldo Calado, do Rio de Janeiro, atual presidente da Matra 1, estreante também no cenário nacional. Ele é candidato a uma área para nós muito sensível, que eu imagino ser a área de comunicação, que precisa se reinventar para um resgate de imagem do Poder Judiciário, da Magistratura do Trabalho e do próprio direito que nós atuamos. O colega Marco Freitas, da 24ª, é o candidato à diretoria de prerrogativas. Ele foi presidente da Matra 24 em 2 gestões, foi diretor de prerrogativas da Ana Matra há uns anos atrás, foi aquele que de maneira inicial pensou numa Comissão Nacional de Prerrogativas, volta agora como candidato de prerrogativas, né, diretoria de prerrogativas. E a colega Viviane Leite, da Bahia, uma grande baiana, é a candidata à diretoria de assuntos legislativos na chapa Sou Mais Ana Matra. Então, com essa breve fala, que eu já percebi que está sendo muito rápida, eu gostaria de falar os nomes dos candidatos, falar das regiões, falar do potencial de cada um, porque afinal de contas, eu não posso falar só em nome próprio, eu sou um nome representativo de um imenso coletivo. E claro, estou olhando para ele aqui, meu colega Marcos Barberino, da 15ª, acho que merece todo o meu sorriso, pela sua empatia, pela sua capacidade de agregar, Marcos, e está como candidato da Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos da Ana Matra, sucedendo, acaso nós sejamos eleitos, a colega Luciana Conforte, que até aqui ocupou a mesma pasta, né? Dito isso, eu gostaria de falar muito rapidamente de algumas propostas. E aí eu vinha pensando, para falar na 15ª, a partir de uma lógica do sim. Que lógica do sim? A essa altura eu perdi um pouco as contas de quantos debates ou apresentações nós já participamos. E como é natural, os colegas têm muitas perguntas e muitas indagações sobre propostas concretas. Então eu fiz uma compilação rápida do sim. Que sim? Em que temas e que circunstâncias nós já nos comprometemos assertivamente. Essa que é a ideia do sim. E o primeiro sim que nós nos comprometemos assertivamente desde o primeiro debate é com a inamovibilidade dos magistrados, de todos, incluindo os magistrados substitutos. Na oportunidade em que me perguntaram isso uma vez e uma segunda vez, eu disse do risco que está embutido em qualquer flexibilidade de qualquer prerrogativa da magistratura. E a inamovibilidade é um predicamento da magistratura e não apenas um privilégio do magistrado. Então nós não podemos jamais flexibilizar o que é predicamento da magistratura, sob pena do conjunto todo eventualmente sofrer com o problema do precedente dessa flexibilidade. O segundo sim que eu queria dizer é o segundo sim para as condições de vida e de trabalho dos magistrados, na ideia da necessidade da construção de indicadores numéricos de saúde e segurança para o magistrado, para o cidadão magistrado. Comentava na vinda para cá que existem preocupações sérias em torno do adoecimento, inclusive mental, da magistratura do trabalho no Brasil. E algumas regiões estão, por diversas razões, esse adoecimento está mais potencializado. De maneira que a 15ª também precisa ser citada nesse item. Mas por quê? Porque nós já sabemos pelos dados atuais que, sob o ponto de vista do indivíduo magistrado, o juiz na 15ª região, ele é aquele que recebe o maior número de processos, é aquele que lida individualmente com a maior quantidade de processos em termos de despacho e decisões. Isso tem que nos preocupar porque a nossa força vital é uma só, a nossa vida é uma só. De maneira que, se por um lado o trabalho é um importante contingente da nossa vivência, por outro ele não pode ser fator de adoecimento. Ao contrário do que diz o CNJ, a justiça não pode só apenas ser medida em números absolutos. Então nós dissemos sim às condições de trabalho e sim a indicadores de saúde como metas a serem incorporadas pelos conselhos superiores, incluindo o CNJ e o próprio CSJD e, claro, os nossos próprios tribunais regionais do trabalho. O outro sim que eu gostaria de dizer é para a defesa da segurança dos magistrados e das magistradas.
A segurança institucional é um item específico da Carta-Programa da Chapa Sou Mais Ana Matra, na Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos, do colega Marcos Barberino. Está no item desta pauta, em razão de dois, eu diria, tensionamentos. O primeiro deles, nós reconhecemos a situação orçamentária da Justiça do Trabalho e do Poder Judiciário em geral. Reconhecemos essas dificuldades orçamentárias serem potencializadas em 2020. Nós já sabemos do contingenciamento que virá pela frente. Diante disso, é importante discutir de maneira muito racional, muito democrática, aonde esses cortes devem ou podem ocorrer. A segurança dos magistrados, que também são um item importante para a segurança dos próprios cidadãos que acessam as nossas unidades judiciárias, não pode ser fragilizado. Tem que ser considerado, eu diria, um item prioritário, um item a ser conversado, um item a ser pensado com muita clareza, porque a nossa proteção não pode estar em jogo. O outro sim que eu queria dizer é para o sistema federativo da Ana Matra. O sistema federativo significa a valorização da autonomia decisória de todas as AMATRAs, a valorização das decisões do Conselho de Representantes, mas ao mesmo tempo o avanço que é também importante para o contato direto e as assembleias que vão ouvir as opiniões dos próprios associados. Mas aqui vale uma grande delicadeza para o tema. Não se trata, no caso da Chapa Sou Mais Ana Matra, de nenhuma proposta de assembleísmo. Não se trata aqui de simplesmente julgar qualquer decisão, diga aí associado o que você pensa. As AMATRAs são estruturas políticas importantes. Elas têm que ser fortalecidas como estruturas políticas. E, portanto, é o Conselho de Representantes, em conjunto com a diretoria, que deve decidir os grandes temas, que devem não serem deliberados no âmbito do Conselho, mas sim como uma assembleia descentralizada, em que cada associado ou associada conta um voto para a definição da política nacional naquele tema. Também queremos dizer sim para a defesa da ampliação da competência da Justiça do Trabalho. E como tive a oportunidade de dizer ontem em Alagoas, um tribunal de muito menor porte do que de Campinas, quando se fala no aumento da competência da Justiça do Trabalho, não se está falando aqui, tragam temas que a gente cuida deles, tragam temas que a gente aumenta o nosso trabalho. Não é essa a ideia, é o reverso, é uma concepção de que a Justiça do Trabalho tem que receber agora um processo de alta valorização por aquilo que ela tem. É uma justiça interiorizada, é uma justiça com mais de 4.000 magistrados e magistradas, que receberam formação inicial e continuada de grande porte, é um poder judiciário altamente informatizado e acessível, e tem que se tornar acessível. É em razão disso que nós defendemos, que nós temos muitas condições de abarcar outros temas relevantes para o judiciário e, claro, para a prestação jurisdicional para os cidadãos. O outro sim que eu gostaria de dizer é para a luta por um coeficiente único remuneratório para toda a magistratura brasileira, que possa tratar as diferenças, que são as diferenças remuneratórias entre a magistratura do trabalho, a magistratura federal comum e a magistratura estadual. Há de ser uma meta nossa encontrar esse coeficiente único de uma remuneração que abarque toda a magistratura com uma única solução que possa dar cabo às diferenças injustificáveis entre a remuneração que nós, os trabalhistas, recebemos e os outros magistrados também recebem. O momento há de ser o da unidade, de uma fala forte por essa unidade. O outro sim é uma luta pela simetria no campo do Ministério Público com a magistratura. Esse é um princípio constitucional que nós não podemos abrir mão. A resolução 133 do CNJ fez algum avanço. Não o avanço que nós imaginávamos. E a propósito, é um avanço que corre risco. Porque, como nós sabemos, essa resolução do CNJ é questionada no Supremo Tribunal Federal e nós temos alguma chance de, por aspectos formais, a própria resolução 133 cair no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos apenas ficar reativos a essa possibilidade. Nós temos que ser ativos nesse momento
em busca da consolidação dessa simetria, não apenas por resolução do CNJ, nem só por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas avançar no campo parlamentar do reconhecimento dessa simetria como uma simetria que decorre da própria Constituição da República e não apenas da resolução do CNJ. O outro sim que eu gostaria de dizer, em razão das perguntas que recebemos, é um sim às comissões temáticas no âmbito da ANAMATRA, reconhecendo que a nossa categoria hoje ela é plural e heterogênea. O tratamento democrático dessa pluralidade, dessa heterogeneidade, tem que ser canalizada no âmbito da ANAMATRA. Então nós dissemos sim à Comissão Nacional dos Juízes Substitutos, que teve início na última gestão, mas que, na nossa opinião, precisa avançar para um regulamento interno do funcionamento e da própria canalização dessas demandas. Nós dissemos sim à comissão do FUNPRESP-JUDE. Eu sei que o prazo é hoje. Aliás, eu disse ontem em Alagoas que ninguém está perguntando mais o nome de ninguém. A gente diz assim, boa tarde, você migrou? Não é isso? Ou bom dia, você vai aderir? Né? Essas são as perguntas do momento que nos inquietam profundamente. Independentemente das nossas decisões judiciais, o fato é que nós temos que considerar que mais de 500 magistrados do trabalho estarão num regime novo e num regime que se sente bastante insegurança. Aliás, ficar é inseguro e migrar é inseguro. O tratamento dessa insegurança exige uma canalização específica dentro do campo da própria ANAMATRA. E nós dissemos sim à Comissão ANAMATRA Mulheres, como foi me perguntado em outras regiões. Sim, porque nós reconhecemos que a magistratura mais feminina do país ainda tem problemas relacionados ao tratamento desigual no campo de gênero, de maneira que o tratamento dessa questão tem que estar institucionalizado no âmbito da ANAMATRA. Imaginando que o meu tempo está acabando, eu vou dizer meu último sim. O meu último sim é ao diálogo institucional e interinstitucional, parlamentar, com o Poder Executivo e no próprio Poder Judiciário, sem nenhum preconceito com aquele com quem nós conversamos em razão e por causa da magistratura. Muito obrigada. Agradecendo as palavras da colega Noêmia Porto, candidata à presidência da ANAMATRA pela chapa Sou Mais ANAMATRA. Agora passo a palavra, pelo mesmo tempo, de 15 minutos, ao colega Kleber Salles, representando isso, a chapa Foco e Renovação. Bom dia a todos. Agradecer o convite ao colega eleito presidente da ANAMATRA 15, César Basile, ao diretor de aposentados também da chapa eleito, o colega Gaspar, meu parente Salles, como ele brinca, o representante dos embargadores aqui presente, o doutor José Pitas, a colega Noêmia, por mais essa oportunidade para debatermos, ainda que não no formato tradicional, as propostas e os nossos pensamentos para a ANAMATRA, gestão 2019-2021, e agradecer especialmente a presença do colega Sérgio Polastro, nosso candidato à diretoria de assuntos legislativos pela chapa Foco e Renovação. E a partir da pessoa do colega Sérgio Polastro, eu falo um pouco sobre a chapa, apontando que nós conseguimos formar um time bastante representativo no contexto das regiões trabalhistas do país, contendo 13 representações, e a 14ª virá com a passagem da colega Simone Bernardes para a 10ª região muito em breve, através do processo de remoção, inclusive instituto muito caro para a chapa. Nós temos 9 colegas substitutos integrando os nossos quadros, então os temas relacionados a esse estágio da carreira são naturalmente da nossa maior preocupação, da nossa maior atenção em relação aos 2 anos que tivermos à frente da ANAMATRA, já fica esse registro inicial. Então são colegas que aceitaram os encargos, não vou nominar todos, em razão da nominata já estar amplamente divulgada, e para aproveitar melhor o tempo em relação a algumas ideias e considerações que gostaria de fazer. Mas fica desde logo o convite para que conheçam o currículo de cada um, para que conheçam a trajetória de cada um. São nomes que significam efetivamente renovação dentro do quadro associativo da nossa Associação Nacional.
e vêm empenhados, vêm comprometidos, vêm com disponibilidade de tempo, de ideal e de vontade política para realizarmos uma gestão focada e com o objetivo de renovar a nossa imagem perante a própria sociedade e os demais poderes. Bom, antes de mais nada, gostaria de me apresentar aos senhores, porque não tenho a pretensão de ser conhecido de todos, de modo que informo que sou juiz do trabalho desde 2002, originalmente do TRT da 8ª Região, onde ingressei no concurso realizado ainda no ano anterior, e por lá permaneci por 4 anos e meio. O colega Sérgio Polasco também foi contemporâneo lá da 8ª Região, onde fiz várias amizades e, mais importante, adquiri excepcional experiência do ponto de vista da judicância em regiões diferentes, em regiões, inclusive, que não tem a estrutura que depois fui encontrar já no TRT da 18ª Região. Então, somando a 18ª mais a 8ª Região, tive a oportunidade de atuar em mais de 60 unidades judiciárias, tanto como juiz substituto, substituto volante, substituto como auxiliar fixo e desde 2014 como juiz titular, atualmente da Vara do Trabalho de Formosa, fica ali nas cercanias de Brasília, mas integra a 18ª Região. A partir dessa experiência, associada também a participação desde o início da carreira em alguns cargos diretivos, tanto na Amatra 8, quanto mais posteriormente na Amatra 18, me senti à vontade, a partir de um anseio de uma renovação, a partir de um anseio de uma opção no modelo sucessório da Amatra, em lançar a chapa Foco e Renovação, montando uma equipe voltada para os interesses da magistratura, voltada para aquilo que nos é central, que é a figura dos juízes do trabalho. Montada essa chapa, nós vimos apresentando o Brasil afora as nossas propostas de forma bem transparente e visando especialmente mostrar a necessidade de ampliarmos o diálogo interno, de ampliarmos a chamada democracia interna. Em determinado debate, o tema democracia interna me pareceu secundário, considerando as afirmações por parte da chapa de situação. Mas eu tenho insistido nisso porque sem a unidade interna, sem a compreensão de que a magistratura do trabalho precisa estar forte, precisa estar coordenada, precisa ter atuação estratégica, nós não teremos condições de atuar nas outras pautas que eventualmente sejam eleitas ou venham sendo eleitas até o momento. Então, uma das nossas primeiras balizas ou diretrizes está exatamente no foco, ou no chamado foco na pessoa do magistrado, de modo que entre atuações paralelas e atuações relacionadas ao bem-estar, à remuneração, à própria segurança de cada magistrado, nós optaremos sempre por atuarmos em prol da figura da magistratura do trabalho, renovando pessoas e renovando ideias, porque estamos conscientes de que a seiva da democracia é exatamente a alternância de poder. Em 43 anos, esta é a 4ª vez em que temos uma opção, ou uma chapa de opção, para fins de sucessão no âmbito da Anamatra. É preciso, portanto, inovar o modelo associativo para que os associados participem, se sintam integrados efetivamente, de modo que nos grandes temas, especialmente nos grandes temas, nós não tenhamos posturas da própria presidência da Anamatra ou da própria direção da Anamatra adotando os caminhos para a magistratura do trabalho sem a devida participação ou consulta às bases, seja por meio da implementação das assembleias indiretas realizadas pelas Anamatras, seja através das chamadas consultas diretas, e já temos aplicativo suficiente para realizá-las. Nós temos como um clássico exemplo da falta desse diálogo interno, da falta dessa integração, a própria assinatura de apoio da Anamatra ao chamado Estatuto do Trabalho. Esse é emblemático porque não fomos ouvidos, sequer a Comissão Legislativa, sequer o Conselho de Representantes se debruçou sobre um texto que mais tarde veio a ser chamado pela própria presidência atual da Anamatra como uma reescrita da CLT. Nós não queremos reescrever a CLT sem ouvir a magistratura do trabalho. Nós não queremos reescrever nenhum texto normativo de alta relevância
sem trazer para o debate os magistrados do trabalho de forma transparente, de forma a trazer as suas opiniões concretas e muito menos de modo a evitar as nossas divisões internas. A ANAMATRA, dados que eu consegui na última semana, conta hoje com 357 desfiliados no último biênio. E até o momento eu não ouvi nenhuma consideração, nenhuma argumentação, nenhuma reflexão quanto aos motivos dessa demandada de associados. Nós temos a necessidade, e esse é compromisso da Chapa Foco e Renovação, de trazermos esses colegas de volta para o seio da associação, de fazermos um chamado, uma campanha de volta à unidade interna. Nós precisamos que todos os colegas se sintam efetivamente representados, que todos os colegas se sintam efetivamente dentro da nossa associação, através dos mecanismos de consulta, através da participação efetiva. Os colegas aposentados têm conversado com vários grupos deles, inclusive aqui na 15ª região, na 2ª região, na região de onde sou proveniente e de onde é o nosso candidato à diretoria de aposentados, o colega Taíde, e tenho percebido que há uma falta de mera audiência desses colegas, de mera experiência. O colega César Basile falava aqui na apresentação da sua diretoria que a experiência dos aposentados é fundamental. Eles colheram ao longo do tempo larga experiência, largos momentos de contribuição para a magistratura, seja administrativa, seja associativamente, e isso nós queremos colher na nossa gestão através da audiência de todos os colegas aposentados, seja através de qualquer associação que já exista, qualquer grupo, trazendo para dentro da ANAMATRA esses anseios que são específicos desse estágio da carreira. Do ponto de vista da distribuição da força de trabalho, nós trabalharemos pela aplicação absoluta da resolução 219 do CNJ, no que diz respeito muito especialmente aos assistentes dos juízes de primeiro grau, de modo que nós tenhamos a distribuição de pelo menos um assistente para cada juiz em todas as regiões do país. Obviamente, tudo isso se dará através de um diálogo institucional que afirmava ainda ontem ou anteontem, junto ao Coleprecor, junto às administrações dos tribunais. Tenho ouvido de desembargadores, por exemplo, que as associações passam a impressão de representarem exclusivamente juízes de primeiro grau. E os tenho tranquilizado. A ANAMATRA, assim como as AMATRAs, representam tanto juízes de primeiro grau quanto os desembargadores, ou seja, a todas as instâncias, a todos os colegas que de algum modo atuem efetivamente na prestação jurisdicional. E assim será na nossa gestão, porque compreendemos que com diálogo franco, e eu trago uma experiência muito exitosa na 18ª região, nós conseguimos solucionar problemas sem necessariamente estarmos com o pé na porta ou através de ações ou especificamente impugnações absolutamente desnecessárias em alguns momentos. O diálogo precedendo as ações, seja das administrações, seja das associações, pode gerar um fruto muito interessante nesse contexto em que vivemos. E que contexto é esse? Eu tenho trazido aos colegas, uma reflexão sobre a realidade que vivemos. E por isso tenho feito a pergunta: continuar ou renovar? Qual é o quadro que temos hoje? O quadro é de isolamento, o quadro é de falta de perspectiva, o quadro é de faca no pescoço para fazer uma migração, por exemplo, e aguardamos até agora o ajuizamento de uma ação, uma medida provisória milagrosa, pela qual todos estamos, através dos seus respectivos contatos, batalhando, mas o fato é que estamos a reboque de uma realidade terrível, de uma realidade muito triste. E o que fazer para sair dela? A nossa proposta é atuar em frentes prioritárias, de modo que nossa energia seja depositada naquilo que nós possamos efetivamente alcançar de benefício para a magistratura e para a justiça do trabalho. Justiça do trabalho que prezamos, justiça do trabalho em relação à qual mais da metade da minha vida e certamente mais da metade da vida de boa parte dos que aqui estão presentes foi a ela devotada, a ela depositada. Há uma defesa irrestrita da nossa justiça, há uma defesa irrestrita da magistratura do trabalho, porque a nossa consciência é de que sem justiça e sem magistratura do trabalho fortes,
nós não teremos condições de abraçar quaisquer que sejam outras causas. Então, atuar em menos frentes para obtermos maiores resultados. Eu comentava com os colegas mais cedo, traçando um paralelo entre a nossa atividade jurisdicional e a nossa atividade associativa, do que adianta nós realizarmos 100 audiências de instrução durante uma semana, por exemplo, e não termos as condições para prolatarmos as mesmas 100 sentenças. O resultado vai ser um acúmulo, o resultado vai ser deletério a médio e longo prazo, gerando um passivo quanto ao qual nós não conseguiríamos como juiz resolver. E como dirigente associativos, o quadro é exatamente o mesmo. Nós temos um painel de acompanhamento legislativo de centenas de folhas, considerando Câmara e Senado conjuntamente, e ali há projetos de lei de absoluto desinteresse direto da magistratura. Para terem ideia, em uma pauta do CR de fevereiro, a 8ª prioridade eleita pela diretoria da ANAMATRA foi um projeto de lei relacionado à lei de licitações e contratos, ou seja, um agravamento de pena em relação a fraudes a licitações. Vejam, todos queremos processos de compra, processos licitatórios de forma transparente e rígida no país, sem dúvida, mas essa é uma bandeira para a magistratura do trabalho, não tenho dúvida de que não seja. Nós precisamos nos focar naquilo que nos interessa imediatamente, muito especialmente imediatamente, porque o quadro é de isolamento, o quadro é de desfiliações, o quadro é de colegas se antecipando às aposentadorias, o quadro é de colegas se lançando ao FUNPRESP sem a mínima segurança previdenciária. E a isso nós devemos reagir. Há projetos de interesse para ação imediata. Nós temos reposição dos subsídios com a chamada desvinculação horizontal das carreiras. Nós temos a PEC 6 para trabalharmos não necessariamente no não absoluto, mas trabalharmos propositivamente para evitarmos perdas de direitos adquiridos, evitarmos perdas relacionadas à transição e evitarmos também as chamadas alíquotas confiscatórias. As pautas prioritárias já são muitas. Se nós quisermos abraçarmos o mundo, não conseguiremos fazê-lo. Então, o propósito da Chapa Foco e Renovação é atuar em todas essas pautas prioritárias. Saúde e segurança dos magistrados é uma delas. A Resolução 240, parágrafo 8º do CNJ, traz regras específicas quanto ao ambiente de trabalho dos servidores e dos magistrados, e nem todos os tribunais a elas atendem. São questões imediatas. Os colegas aposentados estão se sentindo fora do plano dos tribunais em questões muito simples. Às vezes estacionamento é negado, às vezes o acesso a cursos da escola é negado, e ninguém percebe isso. Queremos atuar imediatamente, são ações para ontem em relação a essas questões. No TRT da 18ª região, certa feita um colega se queixou, quando fui observar junto à escola judicial, colega Gaspar, ninguém tinha conhecimento de que os aposentados estavam fora. Um simples requerimento da AMATRA resolveu a questão e hoje os aposentados da 18ª região participam dos cursos, contribuem, se sentem integrados e, inclusive, estarão representados na nossa gestão através do colega Ataíde, lá de Goiás, e que foi, inclusive, convidado pela Chapa da Situação para estar nessa pasta. Então, é um colega absolutamente testado. Os aposentados fiquem tranquilos em relação aos seus interesses, que serão absolutamente bem-vindos. Vejam, o nosso CONAMAT precisa ser repaginado. Nós precisamos colocar mais participação, dar participação, inclusive, a quem não possa, por condições financeiras, estar presente ao CONAMAT, de modo a poder votar de forma eletrônica. Nós precisamos integrar a magistratura. E uma das ideias, já encerrando, César, é exatamente criar no plano dos direitos humanos, da cidadania dos direitos humanos, um prêmio de boas práticas. Para o público externo? Não. Para o público interno, para privilegiar as boas práticas da magistratura. Nós nos reconhecemos enquanto membros de poder, enquanto essenciais para a justiça do trabalho. Porque sem esse fortalecimento interno, insisto, nós não seremos voz em prol de direito algum. Em primeiro lugar, a magistratura do trabalho. Esse é o chamado da Foco e Renovação. Pedimos a sua confiança e o seu voto nesse processo eleitoral. Muito obrigado. Bem, senhores, registrando a presença, e isso é muito importante, para mim especialmente, eu que
assumirei a partir das 18 horas o cargo de presidente, né, empossado da diretoria da Amatra. Eu quero registrar a presença de 2 ex-presidentes que vieram prestigiar também essa nossa apresentação, e eu acho muito importante a presença de ex-presidentes, né, que prestigiam então essa sucessão, porque a Amatra ela também precisa ter uma história e precisa transmitir de geração em geração, de gestão em gestão, tudo aquilo que ela experimenta, de boas experiências, não é? De sugestões. Algumas sugestões às vezes são até fundamentais para que haja um desenvolvimento imediato, não existe a solução de continuidade. Então eu quero registrar, estou muito agradecido pela presença do Rodrigo Braga, aqui no nosso auditório, e do colega, já desde a época de segunda vara do trabalho de Jundiaí, ex-presidente também, Marcelo Paloni. E quero agradecer então, finalizando, a fala dos nossos candidatos e a presença de todos que aqui estiveram e compartilharam essas quase 2 horas de apresentação da diretoria eleita. Alguns colegas desde o início, Arthur, Caio, desde o início, o Décio, que também é integrante da chapa, e outros que foram se somando nessa grande família Amatra 15, que hoje tem um dia de grande comemoração. Então, muito obrigado pela presença de todos, e aguardo às 18 horas, que os senhores possam, aí já na sede do TRT, possam acompanhar a solenidade, a formalização da posse das diretorias eleitas, da Amatra 15 e da Smart 15, o convite também que já foi aceito por ambos os candidatos. Então todos estaremos nesse grande evento, nessa grande celebração do TRT 15, formalizando então a posse, e na sequência todos celebrando esse grande momento da democracia e essa nova fase da Amatra 15, a nova gestão da Amatra e da Smart 15. Obrigado pela presença, declaro encerrada essa apresentação. Obrigado.